Glória a Deus, Senhor Jesus seja louvado nessa manhã. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor seu Deus eliminar as nações cuja terra dará a vocês, e quando vocês desalojarem essas nações e morarem nas cidades e nas casas deles, separem 3 cidades no meio da terra que o Senhor seu Deus dará a vocês, para que dela tomem posse. Preparem o caminho e dividam em 3 partes da terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. E isto será para que nelas se refugie todo homicida. Esse é o caso do homicida que nelas se refugiar, para que salve a sua vida. Aquele que involuntariamente matar o seu próximo, a quem não odiava. Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. Isso para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando ficar furioso, e o alcance, por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Portanto, ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor seu Deus ampliar o território de vocês, como jurou aos pais de vocês, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, desde que vocês guardem e cumpram todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então vocês devem acrescentar mais 3 cidades além dessas 3, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor seu Deus lhes está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Mas se houver alguém que odeie o seu próximo, arma-lhe ciladas, levanta-se contra ele e o mata, e então se refugia numa dessas cidades, os anciãos das suas cidades mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que seja morto. Não olhem para ele com piedade, pelo contrário, exterminem de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que houver naqueles dias. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá castigo que tinha em vista para o seu irmão. E assim exterminarão o mal do meio de vocês, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Não olhem para ele com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Amém. Esse capítulo de Deuteronômio, o capítulo 19, ele é conhecido como o capítulo que fala das cidades refúgios. Muito importante perceber que Deus diz o seguinte: se vocês conquistarem toda a terra que Deus prometeu, amando o Senhor, obedecendo ao Senhor, a gente percebe como que as promessas eram condicionais à obediência e ao amor ao Senhor. E o Senhor diz: e se vocês conquistarem toda a promessa, vocês devem ter cidades específicas, 3, depois ele fala, se for toda a promessa conquistada, vocês devem ter mais 3 cidades, para abrigar pessoas que de alguma forma feriram ou mataram outra pessoa, mas sem a intenção de matar, acidentalmente. Irmãos, a gente percebe inicialmente nas cidades refúgio, primeiro, a graça de Deus para abraçar as pessoas e para nos acolher nos nossos erros involuntários, naquilo que a gente faz muitas vezes de maneira acidental. Lógico, o texto está falando de morte, né? A pessoa está lá na floresta e um acidente de trabalho,
E para que aquela pessoa que sem intenção matou o outro não fosse perseguida e até morta por outras pessoas, por vingança, o Senhor providenciou cidades, refúgios, lugares onde as pessoas podiam ser acolhidas. Como que é maravilhoso a gente perceber que Deus ele tem provisão para tudo que nós passarmos na vida. As situações mais difíceis, às vezes situações que nós nos envolvemos de maneira involuntária, a gente acaba estando numa situação, Deus tem graça para nos acolher, Deus tem graça para nos restaurar, para nos proteger. Aqui fala então de cidades onde havia uma proteção para essas pessoas, para livrá-las da vingança, para livrá-las de serem injustamente atingidas. E aí a gente tem que perceber essa segunda realidade. Além da graça de Deus na cidade refúgio, a gente também vê aqui a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Nós não podemos perder de vista a justiça de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não tem a ver com regras, normas, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus é um Deus justo, por isso nós devemos ser justos uns com os outros. Nós não devemos tomar decisões, ser partidário em demandas, em às vezes questões que envolvem conflitos entre pessoas, na família, às vezes no trabalho. Nós não devemos nos posicionar por causa da nossa vontade, por causa das pessoas que nós mais gostamos. Nós devemos buscar sempre andar na justiça de Deus, porque Deus é justo. Deus é justo com cada um de nós. Inclusive o texto fala que aquela pessoa que matou o próximo sem a intenção, ela não deveria ser morta, porque isso seria uma prática de injustiça. Olhe só no versículo número 11. Se houver alguém que odeie o seu próximo e arme ciladas e levante-se contra ele e o mata, então se refugie numa dessas cidades, os anciãos da cidade mandarão tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador. Ou seja, se uma pessoa que realmente cometeu um assassinato de maneira voluntária quisesse se esconder na cidade refúgio, não poderia, porque ali era para acolher pessoas que não fizeram isso por ódio, por intenção, foi acidental. Ao mesmo tempo, no versículo de número 6, diz assim: isso é para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando ficar furioso, o alcance, por ser longo o caminho, e lhe tire a vida, porque não merece morrer, pois não o odiava. Não havia nenhuma situação que levou aquela pessoa a matar o outro. E o texto fala que nós devemos fazer isso para que a terra não seja contaminada. Versículo 10, para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando por herança, pois vocês seriam culpados da morte de homens inocentes. Perceba aí o plural na palavra de Deus. Deus está mostrando que o pecado de uma pessoa seria um pecado da terra, um pecado coletivo. Como as nossas cidades estão manchadas de sangue inocente. Diariamente, centenas ou milhares de crianças são abortadas nas nações. E a gente às vezes começa a achar que tudo isso é algo muito normal, comum. Tentamos justificar o aborto em alguns casos, mas é sangue inocente. São vidas humanas que estão sendo assassinadas. E Deus está dizendo aqui que haverá culpa sobre a terra, sobre o povo. Então existe, amado, pecado individual, mas existe consequências coletivas. E Deus é justo. Certamente Deus vai cobrar de maneira individual daquele que pratica todo nível de pecado, mas Deus também, Ele estabeleceu em sua palavra que nós somos uma cidade, nós somos um povo, e aquilo que é feito entre nós não deve ser por nós tratado de maneira indiferente. Nós devemos pedir perdão ao Senhor pelo sangue derramado de forma injusta,
nas nossas cidades, na nossa nação, pedir a Deus a misericórdia dele. A cidade refúgio, então, é um sinal da graça de Deus para aqueles que, de maneira involuntária, atingiram o próximo, mas a graça de Deus nunca vai anular a justiça de Deus. Por isso que a salvação só é possível através da fé no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, na pessoa de Jesus. Porque Deus estabeleceu que nós fôssemos justificados, tornados justos, através da fé no seu Filho Jesus. O Senhor Jesus, na verdade, Ele é a cidade refúgio para todos aqueles que se aproximam dele, inclusive aquele que pecou de maneira voluntária, mas quando se arrepende, em Jesus ele tem perdão, ele tem restauração, ele tem salvação. Irmãos, nós precisamos entender que Deus vai tratar conosco conforme os nossos erros pessoais, mas também conforme os nossos pecados coletivos. A preocupação do Senhor, então, com a justiça, ela é algo muito séria. Olha só no versículo 14 em diante. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês. Mais uma vez, o Senhor está falando de justiça, de relacionamentos. Isso aparece muito em Provérbios. O Senhor está dizendo aqui para você não remover os marcos, é você não mexer na cerca da sua casa e tomar terra do outro. Não invadir a terra do outro, não tirar o que é do outro. Irmãos, como que Deus, na sua sabedoria e justiça, Ele já estabeleceu essa maneira da gente conviver uns com os outros. Quantas pessoas que elas começam a atrair sobre elas iniquidade, pecado, porque elas tratam o próximo de maneira injusta, elas tentam sempre tirar vantagem do outro. Elas sempre querem tirar algo do outro. Elas se relacionam com as pessoas tentando, pelo que as pessoas têm. Elas só querem tirar, elas não querem dar, elas não querem respeitar os limites também de relacionamentos. Sabe, esse texto de Deuteronômio 19, o Senhor está mostrando para seu povo que ia conquistar a terra, que eles deveriam viver de maneira diferente. No mundo onde as pessoas são tão gananciosas, as pessoas sempre querem lucro, elas não se preocupam com o próximo. O Senhor diz, o meu povo vai viver diferente, e nós temos que ser esse povo. Hoje nós não somos como Israel aqui nesse tempo, que era uma nação teocrática, Deus governando sobre eles, mas nós como povo de Deus, no meio das nossas cidades, da nossa nação, nós deveríamos ser conhecidos por aqueles que respeitam os limites, que amam, que são generosos, que praticam a justiça, que às vezes até, irmãos, biblicamente falando, aí agora na visão ainda mais ampla que o Senhor Jesus traz, às vezes até sofrer perdas, sem entrar em brigas e discussões. Quantas pessoas querem se vingar, mesmo dizendo que pertence ao Senhor, e o Senhor Jesus, Ele não anula a lei, mas Ele reinterpreta para que a gente tenha mais clareza. O Senhor Jesus falou, ouviste falar, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. E aí o Senhor Jesus está mostrando a visão da graça de Deus, que nós devemos, se alguém nos pedir uma túnica, uma roupa, nós devemos dar além daquilo, nós devemos dar também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, Jesus fala, vocês devem andar 2, porque no Evangelho o nosso coração é transformado, a nossa visão do outro é transformada, a justiça de Deus não é algo que a gente pratica por causa de uma regra, mas a justiça de Deus, ela começa a estar dentro do nosso coração. O reino de Deus está em nós vamos querer praticar justiça para glorificar Deus, nós vamos nos afastar de tudo que é a aparência do mal. Se a gente perceber que o nosso coração está se movendo por vingança, por orgulho, por ressentimento, nós vamos pedir para o Senhor tocar aquela área com a graça dele, nós vamos pedir para que o Senhor esteja arrancando de nós aquela inclinação, nós vamos perceber que é obra da carne. O que o Senhor está dizendo aqui então é, o meu povo vai andar de maneira justa, o meu povo vai ser misericordioso com aqueles que erram de maneira involuntária. Há pessoas que vão errar com você, comigo, de forma involuntária. Nós temos que entender que o Senhor tem uma cidade de refúgio, tem perdão, tem misericórdia, tem acolhimento. Nós vamos errar de maneira involuntária e voluntária, e o Senhor é poderoso para nos perdoar, restaurar.
É certo que o texto fala da consequência grave daquele que arma cilada por ódio. Deus é justo, irmãos, inclusive na medida do pecado, na intenção do pecado, na clareza que nós temos do que a gente está fazendo. E aí, para concluir, a partir do versículo 15, o Senhor diz: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E é interessante o versículo 18: os juízes examinarão o caso com cuidado. Irmãos, o Senhor está mostrando que quando a gente vai resolver questões de relacionamento, questões que surgem entre as pessoas, nós devemos ter todo o cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado de ouvir só um lado. Às vezes a gente ouve só um lado, sabe qual? O lado do nosso próprio coração, da nossa própria ótica. Nós precisamos aprender a ouvir conselhos, nós precisamos aprender a que outras pessoas participem de algumas decisões, alguns discernimentos de fatos que acontecem entre a gente, senão nós vamos tomar o caminho do nosso coração enganoso, nós vamos nos tornar pessoas que agem sempre baseado na prepotência, no orgulho, pessoas que se tornaram arrogantes, e há muitas pessoas que fazem isso em nome de Deus, dizendo: não, eu já vi, Deus já me mostrou, e eu estou com a razão. E essas pessoas, elas não conseguem ter comunhão profunda, elas não conseguem preservar a unidade, pessoas que vivem em relacionamentos desgastados, porque elas não cumprem um princípio básico da palavra. Nós precisamos ouvir conselhos, nós precisamos ouvir o contraditório, pessoas que vão pensar diferente da gente. Nós aprendemos muito com pessoas que podem estar olhando a mesma questão de uma outra forma. Porém, o texto deixa claro que isso também tem que ser feito debaixo dos juízes que vão examinar com cuidado, versículo 18. E como é bom quando tem pessoas mais maduras que podem nos ajudar a julgar fatos, a enxergar a realidade que nós estamos nela, para julgar de maneira justa. Deus, Ele nunca vai estar do lado de quem usa o nome dEle. Deus vai estar do lado da justiça. E se eu uso o nome de Deus e sou injusto, Deus está contra mim. E há pessoas que não conhecem a Jesus, mas elas estão agindo com justiça, Deus vai respaldar o que é justo. Nós temos que tomar muito cuidado para não construir uma visão espiritual, da vida espiritual, tendenciosa para as nossas próprias vontades. Igrejas fazem isso, pessoas fazem isso, famílias fazem isso, e todos nós temos que lutar contra isso. Que o nosso coração possa aprender com o Senhor a ser cada dia mais semelhantes a Jesus, amando, perdoando, praticando a justiça, sendo íntegros, com retidão, porque o trono de Deus é um trono de misericórdia e de justiça. Ele é justo, e na volta do Senhor, a justiça plena se manifestará. Deus julgará cada ato nosso e cada motivação por trás daquilo que a gente fez. Cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Cristo, e neste momento, só o olhar do Senhor vai mostrar o nosso coração, que a gente possa cultivar isso, a justiça e a misericórdia do Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque podemos nos alimentar da tua palavra, podemos olhar para ela e através dela olhar para nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a manter um coração como o Senhor nos ensina, andando em justiça, procurando ouvir sempre, ó Deus, pessoas para que nos ajudem a julgar cada situação que surge, onde há relacionamentos desgastados, onde há situações difíceis para a gente enfrentar, que nós possamos ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que busca a justiça do Senhor e não a justiça própria. Livra-nos de nos tornar justiceiros, cheios de ira, de ódio. Senhor, que nós sejamos, Pai, cidade de refúgio para alguns, para acolher, abençoar. Que nós sejamos, Pai, aqueles que reprovam toda injustiça, ó Deus, em nossa vida, em nossa nação, e que nós possamos interceder para que a misericórdia do Senhor esteja se manifestando, transformando vidas, transformando as nossas cidades, as nossas famílias. Nós suplicamos a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém.